Se a tribo do mouse foi planejada, é uma boa pergunta. Não sei se dá para dizer exatamente que ela foi planejada. A ideia do blog surgiu da seguinte maneira. Eu, o Juarez e o Ulisses, que são os outros dois editores, a gente trabalhava na mesma empresa há alguns anos atrás. E a gente estava passando por uma situação complicada dentro da empresa, daquelas coisas que faz a gente querer extravasar, faz a gente ter vontade de sair para um happy hour, tomar um chopp e bater um papo com os colegas de trabalho e colocar aquilo para fora. E realmente foi isso que aconteceu. Eu me lembro que na época, então, o Juarez teve a ideia de criar o blog, postou um primeiro texto lá, convidou a mim e o Ulisses para participar. A gente escreveu alguma coisa também sobre aquilo que a gente estava passando. E dali a coisa evoluiu, quer dizer, veio a vontade de continuar escrevendo, a gente começou a cada um publicar semanalmente algum texto e o blog realmente surgiu dali. A ideia do livro também é mais ou menos parecida, quer dizer, a gente começou a receber feedback de leitores do blog da tribo dizendo vem cá, vocês com esse material que vocês têm aí, vocês poderiam publicar um livro. A gente ouviu aquilo uma, duas, três vezes até que realmente caiu a ficha. Então não dá pra dizer assim que a gente sentou um dia os três e planejou exatamente, vem cá, vamos criar um blog assim, o conteúdo dele vai ser esse, o público-alvo vai ser aquele, a estratégia para a gente atingir os nossos resultados vai ser essa. Definitivamente não dá para dizer que a gente fez esse tipo de planejamento. O livro também, depois que não foi aquele tipo de coisa que a gente sonhava há anos escrever esse livro. Claro que todo mundo tem vontade de escrever um livro, mas depois que caiu a ficha através do feedback dos leitores que a gente podia escrever um livro, dali até terminar o livro foi um projeto que a gente executou de maneira relativamente bem rápida. Carreira é outra história. Carreira tem que ser planejada. Planejamento de carreira é fundamental. A diferença, depois que a gente vivencia o mercado de trabalho por algum tempo, a gente percebe que quem a diferença de progressão entre quem planejou a sua carreira e quem não planejou pode ser bem significativa. Não que não, não que não existam imprevistos na carreira de qualquer um. Claro que acontece e acontece para todo mundo. Acontece para mim, acontece para qualquer um. A ideia de planejamento de carreira não é que aquilo que a gente planeja vá acontecer. Né? Acontecem imprevistos na carreira de todo mundo. Eu mesmo, se eu pegar lá do começo, eu sou formado na área de computação, mas eu estudei a minha vida inteira durante a faculdade para trabalhar com a parte de hardware de sistemas. Né? Tem um amigo meu que brinca que hardware é a parte que a gente chuta do computador. Então eu estudei a minha vida inteira para trabalhar com aquela parte que a gente chuta do computador. E saí da faculdade praticamente no dia seguinte e recebi uma oferta de trabalho com um salário bem significativo para trabalhar com desenvolvimento de sistemas, que é uma coisa que eu não tinha estudado para fazer, né? Trabalhar com software. E esse meu amigo diz que software é a parte que a gente xinga. Então eu estudei durante toda a faculdade para trabalhar com a parte do computador que a gente chuta e acabei imediatamente trabalhando com a parte do computador que a gente xinga. E assim acontecem imprevistos na carreira de qualquer um. Quer dizer, o planejamento de carreira não existe para que a gente impeça esses imprevistos de acontecerem. A ideia é mais no sentido daquilo que o Tiger Woods fala. Né? Ele diz que é impressionante que quanto mais ele treina, mais sorte ele tem. A ideia de planejamento de carreira é exatamente essa. Quando a gente planeja, a gente, a gente imagina cenários, a gente imagina alternativas, a gente faz escolhas e aquilo nos prepara para enfrentar tudo aquilo que vai acontecer no nosso dia a dia, na nossa vida profissional. Uma dica de planejamento de carreira? Olha, uma dica boa de planejamento de carreira que eu posso deixar é que a gente planeje cada passo da carreira da gente, cada posição, cada emprego que a gente quer alcançar, como se fosse um projeto. Eu gosto da analogia de projeto porque projeto é uma coisa que tem que ter. Um projeto tem vários atributos, mas ele claramente é uma coisa que tem um início
ele tem resultados a serem alcançados e ele tem um fim, né? E a gente tem que planejar cada passo da nossa carreira como alguma coisa exatamente dessa forma, alguma coisa que começa em algum lugar, tem um conjunto de resultados bem específicos, bem claros, mensuráveis que eu quero atingir e tem que ter um final. Cada passo tem que ter um final claro, tem que ter um critério de saída. Por que isso? E vou dar alguns exemplos. Ao chegar numa entrevista de emprego ou durante um processo de seleção, você colocar que você quer entrar para aquela vaga, sei lá, de analista naquele banco, que você gostaria de atingir os resultados A, B e C e que depois de atingir esses resultados você gostaria de negociar com o seu futuro supervisor os próximos passos dentro do banco e que como próximos passos você imagina que sejam esse. Isso passa para o recrutador, isso passa para quem está trabalhando no processo de seleção, uma preocupação com o planejamento de carreira, uma capacidade de pensar no futuro que com certeza vai ser muito valorizada por quem quer que esteja recrutando. Uma outra vantagem de se trabalhar com essa ideia de projeto, passo a passo, né? Promoção. Para um gerente promover um funcionário, muitas vezes não é uma decisão dele, muitas vezes ele tem que vender essa decisão para instâncias superiores dentro da empresa, ele tem que vender essa ideia para o gerente dele, para o diretor dele, o que seja. E se ele não tem argumentos bons, muitas vezes ele pode ter até vontade de promover o funcionário, mas os argumentos dele não são fortes o suficientes em comparação a quem estiver participando desse processo decisório. Então, às vezes dizer, eu quero promover o meu funcionário porque ele tem uma performance boa, mas um gerente de outra área pode dizer, mas o meu funcionário também tem uma performance muito boa, então vamos promover o meu. Mas eu quero promover o meu funcionário porque ele deseja muito essa promoção. Bom, mas desejar a promoção todo mundo deseja, né? Agora, chegar e dizer, não, eu preciso promover esse meu funcionário porque ele vem trabalhando comigo há 1 ano e meio, eu acordei com ele que uma vez que ele atingisse os resultados A, B e C, que a gente trabalharia no sentido de levar ele dessa posição que ele está trabalhando para essa outra posição. Ele realmente atingiu os resultados A, B e C, está aqui a prova de que ele atingiu, são coisas mensuráveis. Quer dizer, é um argumento muito mais fácil para se vender uma promoção. Então, se eu posso deixar uma dica, fica essa dica de que planejar a carreira encarando cada passo da carreira como se fosse um projeto, e um projeto é uma coisa que a gente tem que enxergar um fim, tem que ter um critério de saída bem claro para que a gente tenha um gatilho visível para o próximo passo da carreira. Isso é fundamental. Eu posso dizer que, por experiência própria, que a diferença que isso faz na carreira, em termos de previsibilidade do que vai acontecer, é bem significativa.